Hi everyone, good afternoon, good morning, good evening. Isso vai depender do horário em que você esteja assistindo essa, assim eu posso dizer, primeiríssima aula, finally, utilizando a Bíblia, certo? Hoje nós vamos estudar inglês usando a Bíblia. E eu quero convidar você já de primeira mão, de que se você é novo nesse canal, então se inscreve nesse canal, compartilha esse link, né, dessa aula com mais pessoas que, assim como você, é cristão e deseja aprender inglês, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Hoje nós estaremos utilizando a passagem de Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao 2. Vocês estão vendo aí até o 5, mas eu reduzi para o 2 porque senão ficaria muito extenso, tá certo? E como de costume, nós precisamos ouvir a língua, tá certo? Então eu trouxe aqui em áudio a passagem bíblica para vocês. E aí nós vamos ouvir, como de costume, certo? Diferentemente das outras aulas, né? Que foram aulas com pregações, com pregação, com diálogos cristãos. Hoje nós vamos utilizar uma narrativa bíblica, tá certo? A criação de Deus. Olha que interessante. Então, eu já te convido a deixar seu like outra vez, tá certo? Então, se você não deixou, já deixa seu like, ajuda esse canal a crescer, ajuda ao canal do YouTube a entregar mais, difundir esse conteúdo para mais pessoas. Vamos aqui ouvir, certo? Vamos ouvir 2 vezes, sem acompanhamento nenhum. Procura um lugar silencioso, tranquilo, como eu sempre digo, para que teu cérebro possa absorver o máximo possível daquilo que se está ouvindo. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. E aí, de 0 a 10, se vocês pudessem enumerar, qual a nota que vocês dariam para vocês? Me diz aqui nos comentários. Você conseguiu entender tudo? Você conseguiu entender mais ou menos? Você conseguiu pelo menos associar e aí tive a ideia do que provavelmente ele deveria estar narrando? Me diz aqui nos comentários. Vamos ouvir novamente, tá certo? Let's go. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ok, vamos então agora consolidar isso com a escrita, tá certo? Ouça agora atento ao que está escrito, para criar uma ideia melhor sobre o que se está narrando. Ó, vou dar o play. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. E aí, ficou mais fácil? 0 a 10, me diz agora, vou botar mais uma vez, tá certo? In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Ok, vamos para a nossa primeira estrutura, que é in the beginning, ou in the beginning. O que acontece aqui? Ó? No inglês, eles têm a tendência de fazer isso, ó, gente. Meus irmãos in Christ, my brothers and sisters in Christ. Cortar o som do TH e emendar o som do N com aquilo que resta do som dessa partícula aqui, tá certo? Ficando então in the beginning, mas gramaticalmente seria in the beginning, ou corriqueiramente in the beginning. In the beginning, ou in the beginning, significa no começo, no princípio de tudo. E ele pode ser utilizado quando você quer começar uma história, certo? Falar sobre como algo começou, comparar o passado com o presente, explicar a origem de algo, como no exemplo da criação, introduzir um testemunho ou reflexão cristã. Vamos para os exemplos, porque eu acredito que aí fica mais fácil, aclara a ideia do uso dessa expressão in the beginning. Vamos lá. Primeiro exemplo aqui, ó. In the beginning, I didn't understand God's love, but He changed my heart. No começo, eu não entendia o amor de Deus. God's love, amor de Deus. But He changed my heart. Mas Ele mudou o meu coração. Outro exemplo aqui, ó. In the beginning, our ministry was small. No começo, nosso ministério era pequeno. But God blessed it. Mas Deus o abençoou. Vamos para mais exemplos, tá? Olha outro exemplo aqui, ó. Bem interessante. In the beginning,
Reading the Bible was hard for me. No começo, ler a Bíblia era difícil para mim. But now I enjoy it. Mas agora eu gosto. In the beginning, I didn't know how to pray. No começo, eu não sabia como orar. I didn't know how to pray. But God, mas Deus, taught me little by little. Ensinou-me, né, ou me ensinou aos poucos. Essa expressão aqui, meus irmãos, little by little significa aos poucos, tá certo? Vamos aqui para o nosso último exemplo. Ó, in the beginning, ou in the beginning, my faith was weak, but God made it stronger. No começo, minha fé era fraca. My faith was weak, but God, mas Deus, made it, ou made it stronger. Mas Deus a fez forte, ou mas Deus a fez mais forte. O que acontece aqui? Ó? Strong significa forte. Quando eu acrescento esse ER, fica dá a ideia de mais forte, tá certo? Mas ambas as traduções estão certas, né? Transmitem a mesma ideia. E por último aqui, ó, opa, a gente já está repetindo aqui o slide. Então, a gente entendeu o uso do in the beginning, tá certo? O que significa, e em exemplos diversos. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma pronúncia, né? Uma pequena diferença. Para os britânicos, é comum você ouvir in the beginning. In the beginning. Para os americanos, in the beginning. In the beginning. É uma nuance suave de pronúncia, tá certo? Mas é muito comum também você ouvir essa redução, in the beginning. Corta o som do TH e fica in the beginning, tá certo? Que significa no começo, no princípio, no início. Professor, Alisson, irmão, por que você traz esses exemplos de sons? Para que você entenda que a pronúncia, ela muitas vezes sofre um pouco de variações dependendo da região, certo? Devido a muitas questões, até mesmo questões culturais. Então, é interessante a gente estar familiarizado com esses sons, para que a gente, ao ouvir a frase que nós estamos acostumados a pronunciar de uma forma, a ouvir de outra forma e identificá-la, tá certo? Vamos lá. A segunda parte do nosso bloco de palavras é essa aqui, ó. God created the heavens and the earth. Porém, o que nós vamos avaliar é a palavra created. Created, que significa criou, tá certo? É o passado de create. Quando eu acrescento esse ed ao verbo, então eu dou a ideia de uma ação passada, tá bom? Então, Deus criou o quê? The heavens and the earth. Os céus e a terra. Observe que o heavens está escrito com S, então dá a ideia de pluralidade, tá bom? Então, vamos entender o uso desse verbo. O verbo create, em inglês, significa criar, produzir, dar origem a algo novo. Ele é usado quando algo passa a existir a partir do zero, como no exemplo da criação, tá certo? Ou quando há invenção, desenvolvimento ou concepção. Então, nós podemos, e caiu muito bem esse verbo em Gênesis chapter 1, verse 1, porque Deus é o único capaz de criar algo, certo? A partir do zero. Vamos ver aqui a definição, a forma como nós podemos aplicar esse verbo. Normalmente envolve imaginação, planejamento, inovação, algo que não existia antes. Por exemplo, criar algo do zero, como ideias, obras e projetos. She created a new teaching method for Bible classes. Ela criou um novo método de ensino para as classes bíblicas. Outro exemplo. He creates content for social media to proclaim the gospel of Jesus. Ele cria conteúdo para as redes sociais. Então, for social media ou for social media significa justamente isso, para as redes sociais. Social media significa redes sociais. Para o quê? Qual é a finalidade? To proclaim the gospel of Jesus. Para proclamar o evangelho de Jesus. Criar situações, sentimentos ou efeitos. Por exemplo, this decision made through prayer
created a solution to break through the opposition against the Word of God. A decisão tomada por meio da oração criou uma solução para romper com a oposição contra a palavra de Deus. Então, created, criou. The Word of God created life on this planet. A palavra de Deus criou vida neste planeta. Created. Então, o foco nosso é entender o uso e a prática dessa palavra em inglês, tá certo? Vamos ver aqui mais. Ó, criar artisticamente ou intelectualmente alguma coisa. Por exemplo, she creates music to praise God. She creates music to praise God. Ela cria música para o quê? Para louvar a Deus. God created man in his own image and likeness. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Image and likeness. Imagem e semelhança. God created. E temos aqui uma pequena nuance de pronúncia. No britânico você pode ouvir created. Não sou mais marcante. Created. Já no americano você pode ouvir created. Created. Ele é mais suavizado, tá certo? Você também pode ouvir created. Created. No americano. Outro bloco de palavras aqui é o the Spirit of God was hovering over the waters. The Spirit of God was hovering over the waters. Você já pode ter uma ideia, né? Quando você ouve the Spirit, o Espírito de Deus. Esse of significa de. The Spirit of. Eu posso fazer isso aqui, ó, gente. Ó. Pegar o T, como no som americano, e tornar um som de R. Forte, marcante. Espira, expira. E cortar o som desse V. E ficar The Spirit God. The Spirit God. Olha como fica mais fluido, tá vendo? The Spirit of God was hovering over the waters. O que é que acontece? Esse G aqui também não tem som. Eu pego o N e emendo, ó. Ficando então hovering over. Esse H aqui tem um som soproso, né? Como se fosse um R suave, né? Como se fosse dois R's vindo da garganta. Hovering over the waters. Tá certo? O Espírito de Deus estava pairando por sobre as águas, tá certo? Estava pairando. A palavra, o bloco aqui, né? Podemos dizer assim, was hovering, que estava pairando. O que equivale na gramática da língua inglesa? Nós chamamos isso de past continuous, ou o passado contínuo. E o que é isso, minha gente? O past continuous é um tempo verbal usado para falar de uma ação que estava acontecendo em um momento específico do passado. Ou seja, o foco não é o começo nem o fim, mas o processo. Em português, para clarear isso para vocês, tá certo? Geralmente corresponde a estava fazendo, estavam comendo. Vai depender do sujeito, tá certo? Da pessoa do discurso. Vamos aqui para os exemplos, porque eu acredito que vai ficar claro a ideia do past continuous e a definição desse verbo. Mas antes de irmos para os exemplos, deixa eu mostrar aqui para vocês como é que eu estruturo o uso desse verbo com o complemento e os sujeitos. Por exemplo, eu vou ter a forma was e were, mais o verbo, né, principal da ação, e colocando ao final dele o ing. Então, para I, he, she e it, eu vou usar was. Para you, we, they, eu vou usar were. Tá certo? Que equivale a estava ou estavam. Tá certo? Vamos aqui para os exemplos, ó. Para que ele é usado, como foi falado, só para reforçar a ideia, ação em andamento no passado. Algo que estava acontecendo em um ponto do tempo, mas ele continua se desenvolvendo. Tá certo? Por exemplo, ó, she was praying at dawn. She was praying at dawn. Ela estava orando ao amanhecer.
ela estava, was praying, she was praying, ela estava orando. At time. Outro exemplo aqui, ó. Ele pode ser usado também quando a gente quer transmitir a ação longa interrompida por outra curta. Por exemplo, I was reading the Bible when the door opened. Eu estava lendo a Bíblia, tá vendo? Ó? Estava, ela estava, eu estava reading, lendo the Bible when the door opened. A Bíblia quando a porta se abriu. Então veja, uma ação que estava acontecendo, mas ela foi interrompida porque alguém ou alguma coisa, né, abriu a porta. Então nós temos aqui, ó, ação longa, que seria então I was reading the Bible. Começou em algum momento específico do passado e continua se estendendo ao longo do tempo, tá certo? Não especifica quando começou, só diz que começou, né? E temos a ação curta, que seria no caso de abrir a porta, the door opened. Então, sempre que você quer dar essa ideia, estava alguma coisa, né? Estava falando, estavam orando. Então, dependendo de quem é o sujeito na frase, né? Você usa o was mais o verbo e o ing, ou were, né? Que faz referência a mais de uma pessoa, mais o verbo e o ing unido ao verbo, ao segundo verbo, que nós chamamos o verbo principal da ação. Eu posso utilizar o past continuous quando duas ações acontecem ao mesmo tempo. E geralmente, né, pode-se usar while, que significa enquanto. Olha aqui o exemplo. While Jesus was teaching, the disciples were listening. Enquanto Jesus estava ensinando, was teaching, estava ensinando, os discípulos, the disciples, were listening, estavam orando. Eu acredito que está clareando, né, a ideia de was e were, né, o past continuous. Então, para que o past continuous, meu povo? Ele é usado para se referir a um passado, certo? Que ainda continua, começou em algum ponto, mas continua em movimento, certo? Em processo. Ele não descreve apenas o passado, como aqui vocês estão vendo na tela, mas o processo, o movimento, o cenário em andamento, certo? Ele vai dar a ideia de que começou, mas ele continua em processo. Isso é o past continuous. Nós sabemos utilizar isso em português, certo? Às vezes o que acontece é que a gente não lembra da regra do uso dela, mas a gente usa naturalmente. E por que isso? Porque a gente foi para a escola e aprendeu a regra? Não. Porque eu simplesmente vivenciei a língua. E o meu cérebro foi decodificando aquela ideia do uso, né, em contexto, certo? Com significado. E ó, quando menos espera estava eu falando. Por quê? Foram ações repetitivas no meu dia a dia, e aí aquilo ali foi sendo internalizado. Acontece a mesma coisa com o inglês. Como é que vocês acham que eles aprenderam o seu idioma? Vivenciando a língua, tá certo? Eu trago aqui como definição, porque como adulto a gente precisa, tá certo? Mas se você cair de cabeça no idioma, você vai ver que você vai pensar na hora de estruturar a sua fala, né, a sua narrativa no inglês, tá certo? Independente do tempo verbal. E para finalizarmos, certo? Nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês no finalzinho o mesmo texto que no início, tá bom? E nós vamos agora ouvir, mas antes de ouvirmos, só um minutinho, meus irmãos, que aqui em casa é cheio de cachorro. Peraí, Mel pra lá. Bom, bora. Nós vamos ouvir, tá certo? Nós vamos ouvir o áudio com a transcrição, mas antes de ouvirmos eu vou fazer uma leitura para que nós possamos nos acostumar ao som, certo? E mostrar para vocês onde ele faz aqui uma certa redução e une uma palavra com a outra. Olha só. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was
formless, and empty. Esse P aqui não tem som. Darkness was over. Was over. Tem um S aqui, um O, então a gente emenda. Was over the surface. The surface of the deep. And the Spirit of God was hovering over the waters. Vamos lá. In the beginning, no começo, God created. Deus criou the heavens and the earth. Os céus e a terra. Now, the earth, então, ou agora, a terra estava formless, sem forma. Gente, form significa forma, tá certo? Quando eu acrescento esse less, a palavra fica da ideia de sem formato, né? Sem forma. And empty, sem forma e vazia. Darkness, as trevas, was over, estavam sobre the surface, a superfície of the deep, do abismo. And the Spirit of God, e o Espírito de Deus, lembrando que aqui o T eu posso transformar em som de R, tá certo? E fica então the Spirit of God, ou the Spirit of God was hovering over the waters. Aqui, ó. Over, tá certo? The waters. E o Espírito de Deus estava pairando por sobre as águas. Então nós vemos aqui, ó, que duas pessoas envolvidas na criação divina. Jesus também estava, tá certo? Nós podemos ver isso em John chapter 1, verse 1, quando diz que no princípio, né, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, tá certo? Vamos ouvir agora essa mesma passagem, esses dois mesmos versos, com o áudio que nós ouvimos no início. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. In the beginning. In the beginning. Ele não faz o corte, tá? Ele não diz in the beginning, ele diz in the beginning. In the beginning. Eu espero que você esteja repetindo aquilo que você está ouvindo. Vamos lá. In the beginning. God created the heavens and the earth. God created the heavens and the earth. And the earth. Esse TH, ó. É engraçado, mas esse é o som. Não existe na língua portuguesa, por isso que se torna engraçado e até um pouco difícil, mas a prática leva à naturalidade. Earth. Você pronuncia o som, né, da palavra terra. Earth. Parece que você está sentindo, né? Earth. The heavens and the earth. Vamos aqui. Now the earth was formless and empty. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Now the earth was formless and empty. Agora a terra estava sem forma e vazia. Empty dá essa ideia de vazio. Darkness was over the surface of the deep. Darkness, as trevas. Trevas em inglês se diz darkness. Was over the surface of the deep. Surface of the deep. Sobre a face, as trevas estavam sobre a face do abismo. And the Spirit of God. And the Spirit of God. Olha que interessante, ele corta aqui, ó. In the Spirit of God. In the Spirit of God. Então esse of vira a. In the Spirit of God. God was hovering over the waters. Was hovering over the waters. Estava pairando por sobre as águas, certo? Sobre as águas. Esse over dá essa ideia, sobre as águas. E agora nós vamos desafiar a nós mesmos, certo? Ouvir essa mesma passagem sem acompanhamento de legenda alguma. Vamos lá. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. E aí? Fácil, difícil, ficou mais entendido, mas assimilou melhor
aquilo que você talvez no início não tenha compreendido como agora. Se ainda continua difícil, então eu sugiro para você que você ouça mais, pause e vá repetindo, tá certo? Porque a prática é o que nos leva à perfeição. Não se estresse, não se incomode se o som está saindo imperfeito. Você está treinando a musculatura para justamente falar com mais perfeição, com naturalidade, porque é a prática que justamente levará eu e você à perfeição, tá certo? Então eu espero que essa aula tenha sido realmente edificante para você, para desenvolver o seu idioma, porque enquanto nós aprendemos inglês com a Bíblia, aprendemos desenvolvendo uma habilidade com a Bíblia, né? Estamos fortalecendo a nossa fé. Então que Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima aula, tá certo? Então God bless you.